Quando o próprio Espírito de Deus impele o corpo de Cristo a fazer algo profético, é porque o Senhor, Ele quer realmente transformar, Ele quer realmente restaurar algumas coisas desses dias. Quantos creem nisso? Porque uma igreja que ela se move nos 5 ministérios, é uma igreja que também se move no profético. E o profético não é você ficar olhando para as coisas que passaram, mas o profético é você olhar para frente, olhar adiante, olhar para aquilo que Deus tem para frente para nós. Todas as vezes que eu sou convidado para ministrar num aniversário de uma igreja, por exemplo, as pessoas comemoram 15 anos de ministério, 22, 30 anos de ministério, e eu sempre levo uma palavra pensando no ano que vai entrar. Então é o 26º ano profético desta igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, se houve uma direção do Espírito de Deus, a liderança, você deve estar aqui e não perder nenhuma sexta-feira, porque o Senhor tem um propósito desde hoje até a última semana, para que realmente todas as coisas sejam restauradas, para que realmente o mover do Espírito de Deus comece a agir em nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu vim debaixo dessa unção, debaixo dessa sujeição daquilo que Deus tem para fazer nesses dias, na minha vida e na sua vida. Quantos estão dispostos a receber aquilo que Deus tem para nós? Quero dizer para você que eu, desde o dia que eu fui convidado, eu tenho orado, tenho buscado no Senhor, e eu creio que é necessário que nesses dias seja liberado algo profético sobre a vida das pessoas. Eu creio que nesse dia, não apenas uma palavra de conhecimento, não apenas uma palavra boa, mas algo tem que ser passado, transmitido, como uma unção profética para esses dias. Para cada dia Deus vai ter uma unção profética específica para liberar sobre a sua vida. Por isso que eu digo que é importante que você esteja aqui todos os dias. Amém? Deus é bom. Então vamos andar nessa unção, na direção do Espírito, baseado no livro de Neemias capítulo 3, que já foi lido aqui na abertura, mas eu gostaria de ler mais uma vez Neemias 3, os versos de número 1 e 2. Então abra aí a sua Bíblia em Neemias 3, verso 1 e 2. Neemias 3, versículo 1 e 2. Na minha versão diz assim a palavra de Deus: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Amém? Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, Tu és bom, Espírito de Deus, flua no nosso meio. Por favor, nós precisamos do Senhor como ar que respiramos, Senhor. Nós estamos já cansados, Espírito, de palavras de intelectuais. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos ser movidos aqui esta noite, a começar de mim, dos meus irmãos, todos que estamos aqui para ouvir algo especial do Senhor. Que o Senhor flua através de nós, Senhor. Que possamos, Senhor, desfrutar da bênção que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor. Somos gratos a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, é um texto que todos nós conhecemos bastante, a restauração da cidade, do templo, dos muros e das portas. Como foi necessário que
se tivesse esse período de restauração de todas essas coisas. Eu queria fazer uma pergunta para você: quantos creem que há um mistério e há uma ligação profética entre Jerusalém e a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quantos creem nisso? Amém? Então, todas as vezes que a gente está lendo, que a gente está meditando, que nós estamos buscando do Senhor, e nós estamos vendo o fluir de Deus, aquilo que era a sombra no Antigo Testamento, passou a ser realidade então agora com a igreja de Cristo. Amém? Então, todas as vezes que eu leio um texto no Velho Testamento, eu não gosto de chamar de Velho Testamento porque nunca é velho, né? Mas no Antigo, também não é antigo, no primeiro, vamos chamar assim. Não sou herege não quero mudar nome de nada, mas eu não gosto muito do novo e velho, mas é o primeiro e o segundo, vamos chamar assim para a gente entender melhor. Há sempre uma correspondência na nova aliança, há sempre uma correspondência naquilo que se trata com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando se fala de restauração, nós temos que, em primeiro lugar, entender o que é restauração. Porque se nós não entendermos o que é restauração, nós não vamos entender a profundidade daquilo que Deus quer fazer na igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Precisamos entender. A restauração, ela não é uma reforma. A diferença entre uma restauração e uma reforma é que uma reforma você traz uma roupagem nova para aquilo que era velho. E a restauração, quando você fala de restauração, você fala de trazer o modelo original. Se você for ver na etimologia da palavra, essa palavra restauração, o que se fala? Ela fala de uma reinstauração. Olha que tremendo. Tá? Eu quero dizer uma coisa aqui, antes que a minha vaidade permita que vocês acham que eu sou doutor em grego e em hebraico, eu quero dizer que eu não sou, viu? Amém? Quando estava domingo aqui que eu falei sobre essa palavra de vaidade? Amém? Então, antes que a minha vaidade permita, não, querido, Strong é uma bênção, viu? Tem Strong para celular hoje, para tablet, você consegue estudar profundamente a palavra de Deus. Amém? Então eu quero deixar claro, porque eu gosto de ir na origem da palavra, mas não é porque eu sou doutor não, é porque eu estudo, alguém já estudou e eu vou atrás. Amém? Glória a Deus, eu me sinto mais à vontade assim. Quando falamos então de restauração, falamos de reinstaurar, e instaurar, sabe o que é? Fundamentar. Você está edificando, você está fundamentando. Então quando você fala de restauração, você fala de base, você fala de fundamento. Você não está falando mais apenas de uma aparência, você não está falando mais apenas de algo que você quer deixar com a aparência daquilo que era original. Não, a restauração ela é profunda, a restauração ela vai lá na raiz. E é isso que o Senhor precisa fazer, quer fazer com a igreja. E é isso que o Senhor levantou um homem de Deus chamado Neemias. Ele foi lá para restaurar os muros, restaurar as portas, porque havia um propósito em tudo isso. Quantos estão me entendendo aí? E por que é necessária a restauração? Por que é tão necessário a restauração? A restauração é muito mais necessária do que você possa imaginar. É muito mais necessária do que você possa pensar. Olha só, Atos 3:19. Abra sua Bíblia aí, por favor. Atos 3:19. Olha que palavra tremenda para meditarmos. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Sabe o que esse versículo aqui está falando? Eu vou de novo lá no significado da palavra. Essa versão que eu uso aqui está dizendo
receba. Algumas versões falam reter, mas a palavra original aqui, ela fala sobre um lugar que recebe alguém como uma sala de visita. Então agora vamos tentar entender isso aqui. Olha aqui. Deus estava nos mostrando, o Espírito através da palavra disse, é necessário que haja a restauração. Por quê? Porque é necessário que Cristo venha. Mas Cristo não virá até que aconteça a restauração de todas as coisas. Então significa, não quero criar uma doutrina, não quero falar nada daquilo que você crê, mas eu estou apenas interpretando a palavra. Cristo está num lugar lá no céu, que é como uma sala de visita. Ele está aguardando, porque ele ainda não está no lugar definitivo. Ele está aguardando voltar para cá, para depois sim, aí a igreja será arrebatada. Eu não quero falar aqui sobre escatologia, mas eu quero que você entenda o seguinte: Cristo está num lugar específico lá no céu, como se fosse uma sala de visita, como se fosse algum lugar específico, aguardando a restauração de todas as coisas para que Ele possa vir. Então eu posso dizer que, se as coisas não forem restauradas, quanto mais tempo a gente for postergando a restauração, mais tempo os céus vão reter Cristo. Vocês estão me entendendo? Estão me olhando com uma cara de assustado aí, eu não sei o que está acontecendo. Mas vocês estão me entendendo, amém? Glória a Deus. Então nós temos que entender que há que se ter a restauração de todas as coisas, para que Cristo possa vir, para que Cristo possa vir e reinar. Amém? Muito bem. Voltando lá para Neemias, capítulo 3. E aí agora eu quero falar especificamente sobre essa porta das ovelhas, porque foi a primeira porta que foi restaurada. Amém? Aí a primeira pergunta que eu me fiz, orando ao Senhor, e disse: Senhor, mas por que a porta das ovelhas foi a primeira? E aí eu li também, eu li todo esse texto, e eu li que a única porta que foi consagrada, que foi santificada, que foi separada, foi a porta das ovelhas. Aí eu perguntei para o Espírito: por que o Senhor separou e santificou essa porta das ovelhas? E aí ainda eu percebi mais uma coisa, que só na porta das ovelhas havia um sumo sacerdote, que estava fazendo a restauração daquela porta. Aí eu disse: Espírito, por que um sumo sacerdote, que o Senhor escolheu para restaurar a porta das ovelhas? E eu tenho alguns livros de histórias história dos hebreus. Um deles é Flávio Josefo, e mais alguns eu gosto de ler. É que eles são meio paralelos, né? São paralelos àquilo que a Bíblia faz. Isso não é uma verdade absoluta, amém? Mas nos orienta muito, principalmente no contexto histórico, daquilo que está, para a gente entender algumas coisas. E a porta das ovelhas era a menor de todas as portas. Olha que interessante. E eu vi uma foto nesse livro, não sei se é assim, mas era uma porta, realmente uma porta pequena, talvez um pouquinho maior que essa aqui, assim, ó. Não era muito maior do que essa porta. Não consigo te dizer com veracidade se era assim mesmo, mas a fonte me pareceu bastante confiável. Mas enfim, era a menor das portas, isso é verdade. E mais uma característica essa porta das ovelhas: ela não tinha tranca, ela não ficava trancada. Eu comecei a me fascinar por essa porta, nunca tinha estudado esse nível, e comecei a me fascinar, e entender algumas coisas, alguns paralelos então, porque Deus é maravilhoso, amém? Deus faz as coisas com uma precisão. Queridos, eu quando me converti, eu já era engenheiro, e um engenheiro, para deixar a intelectualidade e viver por fé, só Jesus na causa. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, que assim me convenceu
né? Como se eu precisasse ser convencido, porque nós somos muito metidos quando nós não somos convertidos. A gente acha que é alguma coisa, né? Ah, eu aceitei Jesus. Não, querido, você não aceitou não. Quem aceitou foi Ele que te aceitou. Você não aceitou Jesus não. Você foi lá e pela fé você você recebeu Ele como Senhor da sua vida e Ele te aceitou. Foi você que aceitou Jesus não. Amém ou não? E uma das coisas que para mim era tremendo, que eu comecei a estudar a palavra de Deus, e tinha uma pessoa que hoje é uma amiga minha até hoje, que é minha mãe espiritual. Sabe aquela pessoa que orou por você, que pregou a palavra para você, e eu zombava da palavra, e ela não desistia, e ela ficou pregando a palavra para mim por 5 anos. Quantos já insistiram por 5 anos para alguém se converter? Pois eu sou fruto de uma insistência de uma pessoa que orou e pregou a palavra durante 5 anos. Senão eu não estava aqui hoje. Deus é bom, não é? Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai restaurar isso em nós. Segura aí, aperta o cinto aí, aleluia. Deus vai restaurar essas coisas. Amém? Então, nós começamos então a entender algumas coisas que... A primeira coisa, em João capítulo 10, no verso 7, não precisa abrir se você não quiser ir. Jesus fala o quê? Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e vida em... Aleluia. Sabe o que significa vida e abundância? Significa uma vida transbordante em todas as áreas da sua vida. Não pensa apenas no financeiro, porque não é isso que Jesus está falando aqui. Mas é também no financeiro. Quando fala abundante, a gente já pensa na conta bancária, né? Ah, esse aquele vermelhinho, só sair do vermelho e virar azul já ia ficar bonito, né? De menos 10 para mais 10 já estava bom, né? Amém? Aleluia. Então, Jesus é a porta das ovelhas. Então, esta porta, profeticamente, que foi, em primeiro lugar, restaurada e santificada por um sumo sacerdote, e o nome Eliasibe, Deus é demais, significa Deus restaura. Ele então, pensa como Deus faz as coisas. Ele pega um menininho, acabou de nascer, e fala para o pai: você vai colocar o nome desse menino aí, Deus restaura. E depois de muitos anos, ele vai se tornar um sumo sacerdote. E depois de muitos anos, ele vai estar lá reparando as portas e os muros de Israel. E depois de muitos anos, ele vai ser especificamente designado para a porta das ovelhas. Porque Deus restaura. Aleluia. Aleluia. Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus estava dizendo que Ele era a porta. Sabe para que servia essa porta das ovelhas? Essa porta, a princípio, a priori, não era para que as pessoas entrassem. Existiam 12 outras portas. Aí depois vai ficar para as outras semanas. 11 outras portas. Desculpa. Vai ficar para as outras semanas. Mas aquela porta das ovelhas, quem passava por ali eram as ovelhas. Mas para que as ovelhas passavam ali? Para o sacrifício. Então as ovelhas passavam para o sacrifício.
E tinha tranca a porta? Não, não tinha, porque é só a ovelha que passava. Sabe o que significa isso, que Deus está querendo restaurar? Será que nas nossas igrejas nós ainda temos uma porta de ovelhas? Será que nas nossas igrejas nós temos ainda uma porta que está destrancada para qualquer um passar? Será que nas nossas igrejas nós temos esse entendimento de que Jesus, Ele é o bom pastor? Jesus, Ele deu a vida pelas ovelhas. E Jesus, então, Ele era o sumo sacerdote. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, Eliasibe era um sentido figurado do próprio Jesus restaurando o sacerdócio. Queridos, eles restauraram, em primeiro lugar, o altar. Depois eles restauraram o sacerdócio. Qual é a importância da restauração do sacerdócio? Eu quero dizer para vocês, eu sempre digo aqui, porque eu não gosto de ficar entrando em doutrina, porque eu não vim para isso. E não sei se você concorda comigo, mas pelo menos pondere aquilo que eu vou falar agora. Tá? Se você concorda ou não, pondere, ora, e aquilo que for bom você retém, o que não for você joga fora. Mas eu creio que o grande equívoco que nós tivemos foi a reforma protestante. Porque Deus não queria fazer reforma, Deus queria restaurar a igreja. E não que o equívoco foi de acontecer, porque tinha que acontecer sim, mas não uma reforma, uma restauração. Porque quando houve a reforma, o que aconteceu? O modelo romano permaneceu. Então existia o clero e os leigos, ou seja, eu sou cheio do Espírito Santo e vocês são os leigos. Vocês não têm acesso à palavra. Esse era o modelo romano. E aí, como uma reforma trouxe uma roupagem nova, nós passamos a ter agora o acesso à palavra, só que o sacerdócio não foi restaurado da igreja. Continuou no modelo romano, onde havia um sacerdote e os seguidores. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aleluia! O que Deus quer restaurar, quando fala de porta de ovelhas, quando fala de sacerdócio, Deus agora quer restaurar a igreja, o sacerdócio individual de cada um. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você é um sacerdote. Agora, você tem se comportado como um sacerdote? Você tem sido o sacerdote do seu lar? Quantos homens casados tem aqui? Levanta a mão. Eu quero dizer que você é o sacerdote do seu lar. E não adianta você chamar o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre para ir lá, vem aqui, dá um jeito na minha casa, ora na minha casa. Sabe por quê? Porque o único que tem autoridade e unção na sua casa é você, porque você é o sacerdote. Vocês estão entendendo? E esse sacerdócio, ele tem que vir para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque durante muito tempo, então, a reforma, ela trouxe uma outra roupagem, e ela passou, então, a delegar a responsabilidade do evangelismo, do profético, do pastoral, do apostólico, aos líderes. Eu vou evangelizar? Eu não. Eu não fiz seminário. Eu nem leio a Bíblia direito, não sei o que lá. Eu vou deixar isso para os apóstolos, para os pastores, evangelistas e mestres. Vocês estão entendendo o que é que Deus está falando da restauração do sacerdócio? Aonde vai? A profundidade. Porque Deus pode revelar coisas tremendas, maravilhosas na sua vida. É só buscar, está aqui o acesso na presença de Deus. Isso não nos exime de uma paternidade que nós ministramos aqui também. Não nos exime disso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um sacerdócio pessoal que tem que ser restaurado nas nossas vidas. Nós temos que ter a responsabilidade espiritual das nossas vidas nas nossas mãos e não na nossa liderança.
Nós temos que ter a responsabilidade sobre as nossas casas. Não quero entrar aqui nesse mérito, né? Quem sabe um dia eu ministro só para homem aqui. Tem uma palavra boa para homem, que o homem vai sair cabreiro daqui. Aí que eu não volto mais mesmo. Restauração de sacerdócio. Por que porta das ovelhas? Quem são as ovelhas? Somos nós. Só que tem uma coisa. Eu quero aqui colocar um parênteses, uma parte. Como uma igreja apostólica, que eu sei que vocês são uma igreja apostólica e uma igreja profética, amém? E uma igreja pastoral, e uma igreja evangelística, e uma igreja mestral, amém? O apóstolo olha para a igreja e vê vocês como um soldado. E diz, vamos para a batalha, temos que batalhar, temos que conquistar a cidade, temos que abrir mais frentes, vamos abrir mais, vamos lá, vamos lá. O apóstolo enxerga vocês como soldados. Aí vem o evangelista e olha para vocês e pensa que vocês são ramos, e que precisam expandir, e que precisam alcançar o perdido. Aí vem o profeta, olha para vocês e enxerga uma noiva. E aí ele olha o modelo celestial da noiva, olha para você, pega um pedaço de porrete e bate em você. Você tem que ser assim! Você tem que ser assim! Não é mais ou menos assim o profeta? Aí você vê o mestre, ele olha para você e vê em você como se fosse um aluninho dele. Você precisa conhecer todas as coisas, eu quero te passar tudo que eu sei. Vem aqui, vamos aprender, vamos fazer um discipulado. Sim ou não? E o pastor olha para você como ovelha. Mé. E o pastor é aquele que conhece, batizou teu filhinho, conhece você, conhece a ovelha, já tirou quanto carrapicho, carrapato de você, conhece tudo, né? Então eu quero dizer para você que para a igreja do Senhor Jesus Cristo, você não é só ovelha, você é tudo isso. Quantos estão me entendendo? Mas quando você olha para Jesus, você é ovelha. Porque ele diz, o bom pastor conhece a voz das ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do pastor e a seguem. Então não adianta você querer chegar diante de Jesus e achar que você é um soldado, vou dar espadada, você não é nada. Diante de Jesus você obedece, você fica calado, você se prostra. Você é obediente. Diante de Jesus, é isso que ele espera de nós, que sejamos ovelhas. E aí eu já vi muitas ministrações sobre pastores pregando sua ovelha, que a ovelha é burra, que a ovelha é indefesa, que a ovelha é isso, que a ovelha... E nós somos tudo isso mesmo. Mas nós temos um pastor, um sumo sacerdote, que se compadece de nós, amém? Se compadece. E aí então, essa é a porta estreita. Vocês já ouviram algum versículo na Bíblia que fala de porta estreita? Estreita é a porta da salvação. Então a porta por onde passam as ovelhas é a porta estreita. É a mais estreita de todas. Então, profeticamente está se dizendo sobre a salvação. E tem mais. Acho que uma semana para essa porta é pouco. Aleluia. Mas Deus vai dar graça. Tem mais. Porque esta porta das ovelhas, de frente à porta das ovelhas, estava o tanque de Betesda. Então entrava pela porta da salvação, e sabe o que eles faziam nesse tanque? Eles limpavam as ovelhas, porque para sacrifício ela tinha que estar limpinha, não podia estar suja. Ela não podia estar cheia de carrapicho, não, tinha que lavar ela.
E aí a gente já viu isso, que na época de Jesus, que havia um tanque de Betesda, que o anjo vinha e tocava nas águas, e as pessoas eram curadas. Porta das ovelhas, porta da salvação. Porta das ovelhas, porta de cura. Porta das ovelhas, porta de misericórdia. Porque as pessoas se ajudavam naquele tempo para levar as pessoas, levar o paralítico para lá, que ele nunca conseguia chegar. Havia uma graça e uma misericórdia sobre aquele lugar, que as ovelhas entravam, passavam por esse tanque, e na época de Jesus, as pessoas passavam e eram curadas, restauradas. Quantos estão acompanhando? Aleluia. E olha só, que eu não quero me delongar muito mais, eu sinto que há uma unção nesse lugar para ser derramada sobre a sua vida. E eu queria que você prestasse atenção nisso que eu vou falar agora. Isso foi o que Deus falou comigo de manhã. Quando falamos de porta de cura, quando falamos de porta de salvação, quando falamos de porta de misericórdia, estamos falando da restauração do amor. Restauração do amor. Por que eu falo isso? Desde quando fui ungido apóstolo, eu entendi que eu tinha que orar pela unidade das igrejas do corpo de Cristo. E durante muito tempo, reunia pessoas e orava pela unidade, buscando uma unidade no corpo de Cristo. E aquilo parecia que era impossível de acontecer. Aquilo parecia que você não conseguia juntar as pessoas. E eu continuava orando em campanhas, e outros apóstolos, outros pastores, todos empenhados em fazer a unidade da igreja e buscar a unidade da igreja. E aí, algum tempo atrás, o Espírito Santo trouxe uma revelação no meu espírito muito tremenda, pelo menos para mim foi muito tremenda. Ele disse: filho, você está orando errado. Você não tem que orar pela unidade da igreja. Você tem que orar por aquilo que une as igrejas. Porque quando você ora por unidade, você corre um risco de, se eu tenho uma visão apostólica, eu quero que todo mundo seja apostólico. Se eu tenho uma visão de G, seja lá o que for, eu quero que todo mundo seja esse G aí. Se eu tenho uma visão de células de MDA, eu quero que todo mundo seja MDA. Isso não é unidade. A própria definição da unidade, ela é juntar os diferentes. Isso é unidade. E me diga o que pode juntar os diferentes, senão o amor. O que é que pode fazer, né, uma igreja pentecostal se unir com uma tradicional, com uma apostólica, com um tipo de vestimenta, um tipo de louvor, um tipo disso, um tipo daquilo? Então, por vezes, nós estamos buscando uma unidade que não vai existir, porque o que nós precisamos buscar é a restauração do amor na igreja. E aí é onde nós entramos, e eu estou nessa com vocês, viu? Agora eu estou sentado aí também. Aí é onde que o Senhor tem nos incomodado. A restauração do amor. Queridos, a Bíblia diz que o amor esfriaria. E nós estamos vivendo em tempos, meu Deus do céu. Mas eu não estou falando lá fora não, eu estou falando dentro da igreja. Eu estou falando que nós perdemos o amor pelo Senhor, perdemos o amor pela palavra, perdemos o amor pelos perdidos. Por vezes nós temos nos tornado mais um clube para nos juntar do que realmente manifestar o amor. Porque Jesus disse que como é que nós seríamos conhecidos como discípulos, senão pelo amor? Isto
sereis conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, o que nos difere dos outros não é a nossa vestimenta, não é a nossa maneira de falar, não é o nosso crentez. O que nos difere dos outros é que esse amor, que é o sobrenatural, que é o ágape, já foi derramado em nós. Mas esse amor que foi derramado em nós, por vezes nós não temos expressado esse amor. Por vezes há competições dentro da igreja. Por vezes nós somos capazes de passar como fazia já naquele tempo, passar por cima de um mendigo na entrada da igreja e entrar e não sentir absolutamente nada. Não ter o amor por aquela pessoa. Então eu creio que nesses dias proféticos, a primeira coisa que o Senhor restaurou e que quer restaurar, não só nesta igreja local, mas eu estou falando agora na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de acordar e manifestar o amor de Deus que já foi derramado em nossos corações. Queridos, eu não sei hoje, parece que a igreja mudou, mas eu me converti há uns 25 anos atrás, mais ou menos. Não adianta fazer conta aí, que eu já era engenheiro, mais 25 aí, não esquece essa conta aí. Há uns 25 anos atrás, 26 anos atrás, e uma das coisas que me impactou na igreja que eu me converti, que era uma igreja presbiteriana do Brasil, foi o amor que eu fui recebido naquela igreja. Uma das coisas que me impactou. E a gente não pode perder isso. Nós não podemos perder isso, queridos, em nome de Jesus. Nós precisamos clamar ao Senhor para restaurar o amor em nós, para que a indiferença, porque ao contrário do que todo mundo pensa, o contrário, o antônimo do amor não é ódio. Não é. Porque mais do que você imagina, o amor e o ódio andam junto. Tem pessoas que você ama e daqui a pouco você quer matar ela. Isso não é o contrário um do outro. Mas o antônimo do amor se chama indiferença. A indiferença é que mata as igrejas. A indiferença é que nos afasta do sacerdócio. A indiferença é que nos afasta da porta da salvação. Nós estamos indiferentes. Nós não estamos mais preocupados se as pessoas vão se salvar ou não. Maranata, vem Jesus. Eu já tenho a minha salvação, glória a Deus, eu quero ir embora daqui. Não é assim que o Senhor ensinou. Então eu entendo que nesses dias proféticos, dias de restaurar todas as coisas, o que o Senhor quer restaurar, nesse tempo, na vida de vocês, é o amor. Quantos entendem que isso precisa ser restaurado nas nossas vidas? Começar na minha vida. Eu estou me colocando aqui, irmãos, na minha vida. Eu preciso disso. Eu preciso dessa restauração. Eu preciso amar mais as pessoas. Eu preciso compreender melhor as pessoas. Porque quando você ama, você não julga. Quando você ama, você não quer o mal daquela pessoa. Quando você ama, você compreende, entende os sentimentos. Porque vocês já viram uma discussão, o pastor já viu muito isso, né? Discussão de marido e mulher. Eles se amam. Só que a discussão deles, se você ficar no meio, você fica doido. Porque um fala, ele tem razão. Ela fala, ela tem razão. Ele fala, não, ele tem razão. Ela fala, ela tem razão. Para. O amor, maridos e mulheres. Você tem que começar a entender, ouvir a tua mulher. Não o que ela está falando e você se defender e querer bater nela e querer brigar com ela. Ouve o que ela está sentindo, isso é amor. Dá a possibilidade de você ouvir o que a pessoa está sentindo. Isso é amor. Isso resolve qualquer conflito. Qualquer conflito se resolve. Porque às vezes ela pode estar errada. Ela pode estar falando uma coisa que não é verdade, mas ela está sentindo. E você precisa aprender a ouvir os sentimentos dela com amor. E o marido e a mulher a mesma coisa.
Então, a começar dentro dos nossos próprios lares, isso precisa ser restaurado, queridos, em nome de Jesus. O amor, ele não usurpa. Jesus não usurpou. Então, queridos, a restauração da primeira porta das ovelhas é a porta do amor. Porque se não houver amor, esta porta vai estar trancada. Se não houver amor, não vai haver o sacerdócio. Se não houver amor, não vai haver salvação. Se não houver amor, as ovelhas não vão entrar por essa porta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E que o Espírito tem para nós hoje é que a gente se mova numa atmosfera profética e entendendo que é possível sim. Nós podemos amar. Querido, você pode perder. Creia, você pode perder, mesmo que você tenha razão. Você pode pedir perdão, mesmo que você não está errado. Você pode, você não precisa ganhar todas, porque você ama. Uma vez eu li um livro, eu não vou saber agora o nome do livro, agora qual o livro que eu li, mas me chamou muito a atenção. Já tem uns minutinhos ainda aí, segura aí. Me chamou muito a atenção que um pastor estava contando a história, que ele comprou um hambúrguer para o filhinho dele, e quando ele acabou de comprar o hambúrguer, ele pegou a faca e cortou o hambúrguer no meio. Não sei se alguém já leu essa história. Eu não consigo me lembrar qual livro que é. Ele cortou o hambúrguer no meio e deu para o filho. O filho era pequenininho, ele cortou porque o menino não conseguia pegar o hambúrguer e pôr na boca. Sabe o que aconteceu com o menininho? Ele começou a chorar. Começou a fazer birra. Começou a falar, você não podia ter cortado meu hambúrguer, chorar, chorar, chorar. Aí o pai começou a ficar nervoso, já ia pegar a cinta. Falou, que menino desobediente é esse? Eu só cortei o hambúrguer, menino, tal. Quando ele estava naquela briga, o Espírito Santo. Quantos podem dar glória a Deus pelo Espírito Santo? Oh, Espírito Santo, amigo. Louvado e agradecido seja o teu nome, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. O Espírito Santo naquele momento tomou aquele homem e disse assim, peça perdão para ele. E ele disse assim, mas eu não fiz nada de errado. Mas peça perdão para ele, você não tinha o direito de cortar o hambúrguer sem ter conversado com ele. Aí o pai pegou aquele menino, falou, filho, me perdoa. Me perdoa, eu não devia ter cortado esse hambúrguer. Nós vamos jogar isso aqui fora, e eu vou comprar outro hambúrguer para você. E você vai comer ele inteiro e vai se lambuzar todo. O menino fez assim. Comer assim é melhor, papai. E comeu em duas metades. O amor que move faz a diferença. Às vezes eu vejo pessoas dentro de casa disputando quem é o melhor, quem fez, quem eu sou, quem é isso, quem é aquilo. Queridos, nós estamos longe do amor. Precisa ser restaurado. E restaurado o amor genuíno, aquele amor ágape mesmo, aquele amor sacrificial, aquele amor que você não ganha nada em troca. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo assim, uma pessoa, eu tenho uma empresa, eu já falei para algumas pessoas aqui. Eu tenho uma empresa e uma pessoa que trabalhava comigo durante muitos anos me roubou. Descobri que ela estava me roubando. Mas eu fiquei com a raiva, apóstolo. É a minha carne. Eu fiquei com a raiva e comecei a pensar, o que eu ia fazer, Vou chamar a polícia, vou mandar ela embora por justa causa, e vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. O Espírito Santo chegou para mim e falou assim, você vai mandar ela embora e vai pagar todos os direitos dela. Pronto. Eu disse, amém. E aí depois eu fui ver, era uma pessoa muito de confiança, e aí ela ficou muito tempo desempregada, e Deus amou ela. Ela tinha me roubado, mas Deus amou ela também. E Deus estava preocupado, porque sabia o tempo que ela ia ficar desempregada e o recurso que ela precisava. E eu fui usado pelo amor de Deus para abençoar aquela pessoa. E eu não ganhei nada em troca, pelo contrário, eu fui lesado. O amor não se move por aquilo que você ganha. Vocês estão entendendo? Não se move. O amor, você perde.
Eu ouvi uma frase uma vez de um pastor amigo meu, isso, sabe, me marcou muito, porque frases de homem de Deus mexe com você, né? Quando é do homem de Deus e vem do Espírito, aquilo parece que cala lá no fundo do teu peito. Ele diz assim: se eu estiver numa relação onde tem um que lesa e um que é lesado, eu prefiro sempre ser o lesado. Prefiro. Jamais vou querer ser aquele que lesa. Então que eu seja lesado, mas eu não vou lesar ninguém. Isso é amor. Quantos creem que o Espírito Santo quer restaurar isso na minha vida e na sua vida? Quantos creem que nós precisamos disso? Nós temos que sair dessa mesmice da igreja. Precisamos nos mover pelo amor. Queridos, quando a igreja de Atos falava que caía na graça do povo, não é por nada não. O povo era amoroso, o povo se preocupava. Se tinha alguém sentado na porta da igreja, eles sentavam com ele lá para conversar. E o povo caía na graça por causa do amor, da manifestação do amor, a manifestação do amor que foi derramado em nossos corações. E flui de nós, e flui. Imagina, se a gente conseguisse fazer uma corrente do amor, né? E o amor fluindo, 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 como esse mundo seria diferente? Como esse mundo seria diferente? Porque se você olhar aí fora e olhar para o mundo, você fica desconsolado. As pessoas são desonestas. Não estão nem aí um com o outro, querem tirar vantagem em tudo. E não estou falando de político, não. O político é só aquele desonesto que chegou lá. Porque tem um monte de desonesto que não chegou lá. Agora, nessa época da Copa, taxista roubando gringo, o cara que vende camarão na praia roubando, tirando proveito. Se cai uma carteira, ninguém é capaz de pegar e devolver a carteira. Quando devolve, é manchete de jornal. Puxa! Como se fosse uma coisa extraordinária. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor, que foi derramado em nossos corações. Obrigado pela maior manifestação do teu amor, que quando ainda éramos pecadores, o Senhor nos amou, e o Senhor se preocupou com cada um de nós. E o Senhor, ó Pai, nos deu o privilégio de podermos receber o Senhor como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Que dia sublime, que dia tremendo. E agora, Senhor, nós estamos aptos. Por causa disso, nós estamos aptos, Senhor, a receber do teu amor. Restaura, restaura, restaura. Restaura, 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 aleluia. Se você creu nisso, aplauda ao Senhor, aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia.